Fala pessoal, continuando o nosso desafio de resumos rápidos, capítulo 9, genética. A hipótese anterior e a conclusão recente. A hipótese anterior dizia que genes de grande efeito causariam doença psiquiátrica, um gene e uma doença. Isso caiu por terra, ela é falsa, uma vez que foi observado que múltiplos variantes genéticos e os fatores ambientais que se interagem é que vão gerar uma determinada patologia, trazendo uma complexidade determinando o risco de cada doença. As doenças psiquiátricas sempre trouxeram muita curiosidade na pesquisa científica médica e desde a antiguidade já se trazia alguns relatos desse tipo de patologia. Só que o estudo da hereditariedade, ele conseguiu a sua fundamentação de origem, né, a partir do desenvolvimento e a descoberta dos principais genes, né, principalmente do século XX para cá. Agora, estimava, né, sobre reflexo de famílias que tinham patologias com mais frequência, ter, né, a transformação, né, a liberação, a herança dessa característica para os seus descendentes. Práticas institucionais, né? Asilos, manicômios coletavam dados de heranças biológicas e trouxeram influência das ideias eugenistas do século XX, que culminou inclusive na Segunda Grande Guerra e toda aquela barbárie que houve nos campos nazistas. A contaminação do conhecimento por ideias eugenistas afetaram práticas e conhecimento, com críticas de fala que evidenciam uma má interpretação dos dados, né? Trazendo como se fosse a determinada etnia tem uma genética ruim comparada com outra etnia, né? Gerando pseudociência, falácia, segregação e, enfim, múltiplos problemas. A era do DNA recombinante da genômica foi uma verdadeira revolução sobre o tema, uma vez que os pesquisadores passaram a buscar genes específicos para habilidades e doenças mentais. As variantes genéticas começaram a ser cada vez mais discutidas, com algumas doenças causadas por uma única variante, enquanto outras com condições que se sobrepõem de uma forma multifatorial. Os estudos de GWAS são doenças comuns que são poligênicas e que são influenciadas por milhares de variantes de DNA, e inclusive até a sua própria expressão a partir de influências do mundo externo, hábitos de vida e estresse, uso de drogas, fumo, privações, enfim. Você tem que juntar a sua base com a sua vivência para você expressar alguma patologia. A herança genética, cada indivíduo carrega duas versões de cada cromossomo, e as variações podem estar associadas a um risco maior ou menor de proteção maior ou menor. Doenças poligênicas possuem variantes de riscos no DNA, e essas variantes podem ser raras versus as comuns, sendo que as raras têm maior impacto, mas são mais difíceis de identificar, enquanto as comuns são um efeito pequeno e estão em regiões não codificadas do DNA que pode passar a ser expressada. A primeira abordagem metodológica trouxeram análise de ligações de estudos de genes candidatos, só que não conseguiram um completo sucesso, uma vez que a complexidade da etiologia ela é muito ampla, trazendo muitos locks que contribuem de uma forma conjunta à expressão da doença. Cada pessoa pode ter uma combinação única de vários tipos de risco e não abrir a doença. Variantes de condições comuns, como transtornos mentais, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer, doenças imunológicas, são influenciados por variabilidade genética e ambiente. Agora, com o processo de globalização e a intercambialidade, interconexão das pesquisas, vários consórcios genéticos têm sido estabelecidos, como, por exemplo, o Consórcio Genômica Psiquiátrica, o PGC. Isso pode ajudar nos principais estudos, utilizando técnicas tanto comparativas de microarray e exomas para identificar riscos genéticos já catalogados. Essa diversidade de amostra vai necessitar de várias etnias e populações para a gente sobrepor efeitos que se somam em situações diferentes e estímulos ambientais, para a gente conseguir diminuir um pouco o viés de seleção, o viés ambiental do nosso estudo. O resultado desses estudos pode evidenciar substratos genômicos dos transtornos psiquiátricos, independente de influências de etnias ou mesmo de região. As iniciativas para melhorar o diagnóstico, como o exemplo o AirDoc, que ele tenta diminuir a expressão da fenomenologia, né,
essa parte mais subjetiva da psiquiatria, para tentar trazer exames, neuroimagem, marcadores biológicos, enfim, trazer uma psiquiatria um pouco mais objetiva, às vezes aproximando patologias que hoje são categorizadas de maneiras e classes diferentes, e às vezes quebrar patologias que têm expressões diferentes, mas são consideradas as mesmas patologias porque expressam fenômenos parecidos. Então, é uma verdadeira possibilidade de revolução da nossa forma de ver a doença e de individualizar ainda mais um pouco o nosso tratamento. Um exemplo que vai ficar até muito claro, se eu digo dor no peito, vai pensar várias possibilidades. E eu vou fazer um eletrocardiograma e uma curva enzimática. Se eu vejo um supradesnivelamento de ST com ainda aumento de algumas determinadas enzimas, como exemplo dela, CKMB, troponina, entre outras, ou roubando um pouquinho a área da cardiologia, a gente consegue chegar com uma certa certeza a se tratar de um infarto. E olha dor no peito como é genérico. Agora, por exemplo, a gente traz perda da atenção, tristeza, dificuldade de tomada de decisões, associado à insônia. Veja como é que esses sintomas, eles em ligação, eles conseguem trazer direcionamento para a depressão. Mas, ao mesmo ponto, algumas outras características poderiam levar a uma outra conclusão. E será que o prejuízo de área, por exemplo, córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que está funcionando menos, não poderia estar sobreposto a uma área ventromedial funcionando mais? Ou então, às vezes, até um hipocampo menos funcionante? Então, essas respostas que ainda não temos acaba dificultando o diagnóstico etiológico da psiquiatria. A gente acaba trabalhando muito um diagnóstico mais sindrômico, de um apanhado de sinais e sintomas. E é onde o ERDOC quer essa evolução da psiquiatria para que ela se aproxime novamente e ainda mais à medicina tradicional, que já está num passo etiológico mais avançado do que a psiquiatria. E aí esses desafios futuros visam compreender as interações entre higiene e ambiente, tentando trazer uma etiologia ainda mais precisa e uma prevenção ainda mais individual. Diversos tipos de estratégia têm trago aumentos de amostragens para estudos genômicos, uma vez que tem facilitado a transferência de dados entre diversos grupos de cientistas, para que a gente consiga refinar diagnósticos que ultrapassem categorização de DSM-CID, com a melhora da compreensão da utilidade clínica e dos achados genéticos, e que, inclusive, a gente possa trabalhar ainda melhor variações genéticas, que sugiro que vocês aprofundem no estudo de vocês. Dentre elas, aneuploidias, variantes estruturais genômicas, os CNVs, os VNTRs, os STRs, os INDELs e os SNVs. Implicações clínicas são promissoras, o risco poligênico ele acaba sendo mais regra do que exceção. A epigenética tem sido cada vez mais estudada, que determinado estímulo que eu gero no meu organismo eu posso silenciar ou acordar a minha carga genética, que eu já trago ela desde o meu nascimento. A pleiotropia são as variantes de genes que vão aumentando o risco para múltiplos transtornos. Então, se eu tenho possibilidade de depressão, pode ser que eu também tenha uma possibilidade de ansiedade e outras doenças que eu ainda nem sei. Interação gene e ambiente acaba sendo hoje a principal foco para a gente estabelecer mecanismos de proteção das nossas principais patologias psiquiátricas. Outra questão que é muito cobrada em prova e tem se desenvolvido muito é a farmacogenética, principalmente com o alvo de sistemas enzimáticos, de citocromo P450, quando a gente vai falar em nível de farmacogenética, que é a citocromo P450, ele acaba sendo o principal metabolizador dos nossos psicofármacos. Exemplo, CYP3A4 metaboliza um grande rol de fármacos. A cargo de exemplo mesmo, a carbamazepina, que induz essa enzima também e aumenta a sua expressão. Outra enzima muito comum, CYP2D6, que metaboliza a sertralina, um fármaco muito comumente usado na depressão. CYP1A2, que metaboliza a clozapina, um antipsicótico que a gente usa para uma refratariedade, mas que pode ser induzido pelo tabagismo, e a gente tem que ter um entendimento para fazer ajuste. Enfim, o exame farmacogenético ele vai tentar estabelecer qual que é o nível de farmacocinética de resposta ou não frente a uma determinada droga. Então, essas testagens, o aconselhamento genético vai ser parte da nossa clínica cada vez com mais frequência. Exemplos bem-sucedidos têm sido cada vez mais frequentes, em destaque as doenças do neurodesenvolvimento e neurodegenerativo, como os riscos de apolipoproteína E4 no Alzheimer tardio, por exemplo. Herança genética e ambiente
é hoje o nosso foco de prevenção. Plasticidade de arcabouço genético também é algo que foi recentemente descoberto e que traz também muita diferença do que está sendo expresso ou não, o que está silenciado ou não, e que a herança genética ela acaba tendo uma importância relativa, né? Os nossos hábitos vai diferenciar o que vai acordar e o que não vai acordar. E a epigenética e a longevidade têm sido também correlacionadas, principalmente quando a gente fala em nível de telômeros, e as perspectivas de trajetória de vida com a intensificação de fatores genéticos frente a ambientais. Exemplos, né, que tem alta herdabilidade, né, que eu posso citar para vocês, o TDAH, e o transtorno do espectro autista, que tem sido cada vez mais estudado as alterações genéticas específicas ou a sobreposição de fatores de risco. A cargo de exemplo, a síndrome de Rett, que foi estabelecida o gene específico, foi até colocado em uma classificação específica dessa doença. E que muitos do nosso espectro autista, em muito pouco tempo, a gente vai conseguir descobrir também questões genéticas que têm uma ligação direta com aquele fenótipo. A esquizofrenia, né, são características clínicas e prevalência e complexidade genética ainda incerta. O transtorno bipolar, ele tem a possibilidade de compartilhamento tanto com alterações do humor da depressão unipolar, por exemplo, ou alterações do pensamento da esquizofrenia. Então, uma classificação voltada, um AIRDOC, às vezes alguns bipolares vão estar mais próximos de esquizofrênicos, enquanto outros bipolares mais próximos de um paciente com depressão, e isso acaba sendo a crítica do diagnóstico sindrômico, né? Porque a gente acaba tentando avaliar a partir do que nos é entregue, né, dos sinais e sintomas, e não da etiologia do que não está funcionando propriamente dito. Transtorno depressivo maior tem características clínicas com desafios na identificação genética, que inclusive algumas possibilidades já estão sendo descobertas, principalmente dos genes transportadores de serotonina, como o 5-HTP-PR, né? Ou o gene SLC64, né, 6A4, transtornos neurodegenerativos, né, na ênfase na doença de Alzheimer, que eu até citei, né, as presinilinas e as apolipoproteínas, que já são marcadores conhecidos dessa doença neurodegenerativa e genética. Bom, pessoal, o recado é esse, até para não me delongar muito, é um tema que tem sido muito alvo de pesquisa. Estudem, tá? Cai com uma certa frequência nas principais provas. Comentem, compartilhem, o que eu puder ajudar no estudo de vocês, eu fico à disposição.